Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. É motivo de muita alegria para mim estar aqui, nesta igreja, neste povo. Essa igreja foi onde eu me converti, onde eu conheci o Senhor Jesus e onde eu me batizei em 78. Quem me batizou foi o pastor Juvenal, foi meu pai na fé. E assim, a única igreja que eu conheço é a igreja quadrangular. A igreja quadrangular é uma igreja, vamos dizer assim, é maravilhosa. E aqui nesta igreja também eu me casei. Quem fez o meu casamento foi o pastor Cesarino Dutra. Foi o primeiro casamento que ele fez, foi o meu casamento. Foi aqui nessa igreja. E já fazem 44 anos, olha que bênção, né? Que ele me casou. Então, eu me alegro muito por estar aqui, por rever os irmãos, aqueles que eu conheço. Eu sempre estou vendo aqui rostinhos diferentes, mas eu quero dizer para vocês que eu amo cada um de vocês, amém? Eu vim hoje, que veio me acompanhando a minha filha, a Rebeca, e o meu neto, o Miguel. E é um grande prazer estar aqui, amém? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, nós sabemos que o nosso Deus, né, a nossa igreja, ela tem os evangelhos, né, ela salva, ela batiza com o Espírito Santo, ela cura. E o nosso Deus, Ele em breve voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, nós, né, nos alegramos muito com essa igreja, amém? Então, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João. Olha, é uma passagem bem conhecida, viu, gente? Eu acho que vocês até, se eu falar, quem sabe que eu vou ler? Vocês vão falar, eu. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aleluias, glória a Deus. Todos acharam? Então está escrito assim na palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vamos orar? Grande Deus e soberano Pai, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja a adoração, a Ti, Senhor, seja todo louvor, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é eficaz, Senhor. Ela é alimento para a nossa alma, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos, Senhor. Por isso eu peço que nesta noite o Senhor me use como instrumento da Tua voz, Senhor. E que o Senhor venha falar comigo, e que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta noite. Não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem reservado e separado para cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podemos assentar. Nós sabemos que o nosso Deus, eu sempre digo que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus forte. Nesse Deus nós podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança. Esse Deus que tem cuidado da minha vida e tem cuidado da sua vida também, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família, tem cuidado também da sua casa, da sua família, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Deus tem dado livramentos, Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós de uma forma assim tão especial, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, amém? E Deus, Ele tem
um carinho todo especial, Ele tem um amor todo especial por cada um de nós. E aqui nesta passagem tão maravilhosa, diz assim: porque Deus amou o mundo. Deus, Ele é a fonte de tudo. O nosso Deus, Ele é a fonte do amor. O nosso Deus, Ele é a fonte da misericórdia. O nosso Deus, Ele é a fonte de tudo. Em tudo que nós precisamos e nós necessitamos, nós buscamos em Deus. Porque nós sabemos que Deus, Ele é a fonte de tudo. Ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Tudo foi formado pelas mãos dEle. Até mesmo eu e você. Nós fomos imagem e semelhança do nosso Deus. Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia cada um de nós. Ele já sabia o lugar que nós estaríamos no dia de hoje. Ele já sabia tudo a seu respeito, a meu respeito, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, amém? E nós sabemos também que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Para nós chegarmos até Deus, nós precisamos trilhar o caminho. Nós temos que receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu já disse aqui que eu me converti aqui nesta igreja. E o lugar onde eu me converti, eu fui convidada por uma amiga para um culto de jovem. Os cultos de jovens hoje são assim, vamos dizer assim, são bem mais sofisticados, né? Tudo mais prático, tudo mais assim, mas naquele tempo a gente ia para as fazendas, a gente ia para o sítio, a gente ia para os lugares onde se pediam cultos, a gente ia. E eu lembro, irmãos, que eu fui num culto numa fazenda chamada Santana, onde lá naquele lugar não tinha assim nada, só tinha canavial e aquela casa no meio daquele canavial. Mas lá naquele lugar, onde foi ali ministrada a palavra de Deus, onde foi pregado sobre o amor de Jesus, e eu creio para os irmãos que eu não conhecia ainda esse Jesus maravilhoso que eu conheço hoje. Eu ainda não sabia como realmente era esse Deus e o que Ele podia fazer para a minha vida. Mas eu fui convidado por uma amiga, e você que é jovem, não só os jovens, mas os adultos, os mais experientes, né? Sempre convida alguém para vir para a casa do Senhor. Ele pode dizer para você: hoje eu não vou, hoje não dá, hoje não posso ir, mas continue firme ali convidando, porque uma hora ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, e ele vai querer saber, vai ter a curiosidade de saber como é o Deus que você serve. E eu fiquei curiosa em saber, com a pessoa que me convidou, quem era o Deus que ela servia, e de que maneira Ele trabalhava, e o que Ele poderia fazer na minha vida. Eu ainda uma jovem, vamos dizer assim, uma adolescente. Eu tinha naquela época dos meus 15 para 16 anos, ainda era uma jovenzinha, mas eu assim, já com toda essa idade, com pouca idade, eu era uma jovem que tinha os meus medos, tinha os meus temores, tinha as minhas dificuldades. Eu tinha um coração que era duro, um coração que, sabe, assim, que não levava desaforo para casa. Eu, vamos dizer assim, eu era tudo aquilo que uma jovem, que a gente fala hoje de jovem rebelde, né? Assim, a gente morava na fazenda, e quando nós mudamos para cá, a minha mãe e meu pai eram assim bem rígidos na nossa educação, não deixava a gente sair, e a gente obedecia, né? Eu obedecia. Eu tinha a Rita, que era a minha
minha amiga, a Maria, que era a Maria e a Rita, são, né, irmãs do Munhoz. Tinha a dona Beatriz, que era muito amiga da minha mãe, e nós viemos para cá, e sem conhecer nada, sem ter nada, né? Mas o dia que eu conheci esse Jesus, o dia que lá naquela fazenda, naquela chácara, no meio daquele canavial, onde a gente olhava era só uma escuridão, não tinha luz elétrica, não tinha nada, mas a presença do Senhor se fazia naquele lugar, amém? Então não importa se você conheceu o Senhor Jesus numa casa, não importa se você conheceu numa fazenda como eu, não importa se você conheceu numa igreja linda, maravilhosa, como está essa igreja, não importa o lugar onde você conheceu esse Jesus maravilhoso, o que importa é você estar na presença dele, amém? E a partir do dia que eu entrei naquele lugar, naquela casa escura, eu me lembro como se fosse hoje, se eu fechar os meus olhos, tinha ali aquele fogão de lenha, aquelas paredes escuras de queimada de fogo, e ali então foi ministrada a palavra do Senhor. E no momento que foi ministrada a palavra do Senhor, eu creio que não fui eu que encontrei o Senhor Jesus, mas foi Ele que me encontrou, amém? Porque quando foi pregada ali, quando foi ministrada a palavra do Senhor, eu já saí dali daquele lugar de uma maneira diferente. E você sabe o que é isso? É o amor que Deus tem por cada um de nós. Deus não quer que nenhum deles se perca. Deus, Ele quer alcançar a todos, mas para isso é preciso nós abrirmos o nosso coração para o nosso Deus. E eu abri o meu coração para o nosso Deus, e Ele entrou no meu coração, e Ele fez morada, amém? E tantas pessoas na palavra do Senhor que nós podemos ver, que teve esse encontro com Jesus, que teve esse encontro com o Senhor. Se eu perguntar aqui, aqueles que não nasceram no berço evangélico, vai contar a maneira que encontrou o Senhor Jesus. Como foi o encontro que você teve com Ele? Se foi de uma maneira assim, de amor, se foi um momento de alegria seu, se foi um momento de tristeza, se foi no momento onde você estava lá no fundo do poço, talvez vivendo um tempo de vício, um tempo de desespero, um tempo de algo que te colocava medo, que te colocava para baixo. Não sei como foi o jeito que você encontrou Jesus, mas o que importa é que nós o encontramos, aleluias. E nós podemos ver na palavra do Senhor tantas pessoas que se colocaram diante da presença do Senhor. E você sabe, meu irmão, que quando a gente encontra o Senhor Jesus, nós enfrentamos dificuldades também. A nossa vida, a vida do cristão, a vida do crente não é um mar de rosas. Se alguém dizer para você assim, olha, a vida do crente é uma vida onde você não vai ter mais dificuldade, não. Na palavra do Senhor diz assim, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque da forma que eu venci, vocês também vão vencer. As nossas vitórias são muito maiores do que as nossas lutas. E quando nós enfrentamos luta, a luta que nós enfrentamos não é para fazer com que a gente venha desistir. Não é para fazer com que a gente venha retroceder. Não é para a gente pensar que naquele tempo era muito melhor do que no tempo de hoje, que você frequenta a igreja, que você trabalha na obra do Senhor. Não, as lutas é para fazer você se tornar ainda mais forte, para fazer você se tornar forte, porque Deus, Ele tem algo ainda maior do que aquilo que você recebeu,
Ele tem ainda maior para dar para você, para entregar na sua mão. Então, você vai enfrentar luta sim. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, nesta noite. Mas você veio aqui, você veio buscar a bênção, não só para você, mas para a sua casa também. E você pode colocar, descansar no Senhor, porque você está aqui, mas Deus também está cuidando lá na sua casa. Amém? Deus cuida dos nossos, lá na nossa casa. E nós podemos ver na palavra do Senhor tantos homens e mulheres que tomaram a posição, a necessidade de ver que Jesus era a única esperança, que Jesus era a única solução para a vida deles. Nós podemos ver a história de Zaqueu, um homem rico, um homem que era odiado por todos, um homem que roubava nos impostos, mas ele ouviu falar de Jesus, assim como eu e você um dia ouvimos falar de Jesus, e ele quis conhecer esse Jesus. E você pensa que ele não encontrou as suas dificuldades? Encontrou sim, muitas dificuldades. Ele era rico, ele era um homem de posição, ele era um homem que ele era odiado por todos, mas ele queria conhecer Jesus, ele queria chegar até Jesus. Ele sabia que ele já tinha ouvido falar de Jesus, e que ele necessitava ter esse encontro com Jesus. E diz na palavra do Senhor que ele, de estatura baixa que ele era, ele em meio àquela multidão, porque onde Jesus estava tinha sempre uma grande multidão, pessoas que estavam ali só para ficar seguindo Jesus, pessoas que tinham sido curadas, pessoas que tinham sido libertas, pessoas que estavam ali porque tinham uma dificuldade, um problema. E ninguém segue a Jesus porque não precisa de algo. Nós, mesmo a gente seguindo esse Jesus, a gente sempre precisa de algo que venha das mãos dele. Tem sempre alguma coisa que a gente precisa ainda. E às vezes a gente fala assim, mas está demorando tanto para chegar aquilo que eu quero. Não está demorando não. Vai chegar mais rápido do que você pensa, tá? Porque Deus, Ele está trabalhando ao meu favor e ao teu favor também. Amém? E aí então o que ele fez? Ele subiu em cima daquela árvore. E diz que quando Jesus ia passando, eu fico imaginando Zaqueu lá em cima da árvore, querendo ver Jesus. Ele achava que Jesus nunca tinha, nem sabia. Talvez ele pensava assim, Jesus nem sabe que eu estou aqui, ele nem imagina que eu existo. Mas quando Jesus chegou, Jesus olhou e disse, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluias! O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus assim. Ele é um Pai amoroso. Ele é amoroso. E Ele chamou ali Zaqueu. E Zaqueu diz na palavra do Senhor que ele desceu a toda pressa e foi junto com Jesus. E ele reconheceu ali Jesus. Talvez ele se arrependeu dos seus atos, daquilo que ele fazia para prejudicar as pessoas. E ele se colocou ali diante da presença do Senhor. E Jesus não cobrou nada dele. Jesus não disse para ele, Zaqueu, olha, você precisa devolver para as pessoas aquilo que você roubou, não. Porque Jesus, Ele não cobra nada de nós. A única coisa que Ele quer é te salvar. A única coisa que Ele quer é salvar a sua casa, é salvar a sua família. Ele não veio, diz na palavra do Senhor, que Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar. Ele tem o amor dele é tão grande, que Ele veio para salvar. Ele olhou ali para Zaqueu com amor, Ele olhou ali para Zaqueu com
como um pai amoroso, como ele via alguém que precisava de Deus. E tantos outros. Nós podemos ver Lídia, que era uma mulher influente, era uma mulher rica, uma mulher que se entregou ao Senhor Jesus. Nós podemos ver tantos outros. Olha, nós podemos ver na palavra do Senhor, Saulo, que era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele odiava os cristãos. Mas um dia, no caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele, e Jesus disse para ele assim, ó: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues tanto, Saulo? E a partir daquele momento, Saulo, ele se converteu ao Senhor, e ele teve uma mudança tão grande na vida dele, que até mesmo o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. E aí, quando você lê essa passagem na Bíblia, você vai ver que lá na frente as pessoas, eles olhavam para Paulo e diziam assim: nossa, esse homem não, é terrível, não tem mudança nesse homem. Aí Jesus disse assim: olha, aquele que eu escolhi é um vaso novo nas minhas mãos para eu poder usar. E Paulo agora estava ali para ser usado por Deus, para ser usado para pregar da palavra de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus. E tantas outras pessoas que nós podemos dizer que foram alcançadas pelo nosso Deus. Pessoas que iam em busca de uma cura, e quando recebiam a cura, não saíam de lá só com a cura, mas recebia também a salvação, que era algo de mais importante que Deus tinha para dar. E Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não abençoa só aquele que tem uma conta gorda no banco, e nem aquele que não tem nada. Ele não abençoa só aquele que tem uma casa bonita, que tem um carro lindo na garagem, não. Mas Ele abençoa também todos aqueles que se achegam até Ele, aqueles que moram embaixo da ponte, aqueles que não têm uma casa para morar, aqueles que muitas vezes não têm nada, depende até das pessoas. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está batendo na porta do nosso coração, porque Ele entra no lugar onde dá liberdade para Ele entrar. O Senhor Jesus, Ele não é que nem o inimigo, que não tem assim, que Ele entra já quebrando tudo, destruindo tudo, porque isso é o que Ele sabe fazer. Mas o nosso Deus não, Ele é um Deus manso, Ele é um Deus amoroso, e Ele bate no coração, na porta do nosso coração. E para Ele entrar e fazer morada, nós precisamos abrir o nosso coração para Ele. E nós precisamos também deixar o mundo que nós vivíamos antigamente, o mundo onde nós, quando Ele nos encontrou, nós estávamos no lamaçal do pecado. E Ele nos transformou, nos deu uma vida nova. Mas diz na palavra do Senhor, que dos nossos pecados, o Senhor, Ele não se lembra mais daquilo que passou na nossa vida. Mas que nós temos que andar em obediência à palavra dEle. Nós temos que trilhar os caminhos junto com Ele, obedecendo e fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, amém? Então, aqui diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. A graça do Senhor, ela nos alcançou, Ele nos salvou. Deus, Ele tinha o seu Filho, o seu único Filho, e Ele deu para morrer lá na cruz do Calvário, em favor da minha vida, e em favor da sua vida.
E Ele derramou o seu sangue lá na cruz, em favor não só de nós que estamos aqui, mas de toda a humanidade. Diz na palavra do Senhor que Ele amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, que Ele nos alcançou. Nós éramos perdidos, nós estávamos sem esperança, não tinha esperança para nós, mas Ele é a nossa esperança, porque o amor dEle nos alcançou, a graça dEle, o favor não merecido nos alcançou. E eu quero dizer para você nesta noite, você é muito importante para o Senhor. Não deixe o inimigo e nem ninguém colocar na sua cabeça que você não serve para nada e que você não é nada. Você serve sim, e você é tudo, sabe por quê? Porque você é filho e filha de Deus. Nós somos filhos de Deus, e o inimigo muitas vezes ele quer colocar na nossa mente, nos colocar para baixo e dizer para nós, ó, você não serve para nada, você não vai conseguir nada, você não vai vencer nada. Nós vamos sim, nós já vencemos, porque aquele que tem Jesus, ele já venceu. Por mais dificuldade que ele passe, ele já venceu. Amém? Glória a Deus. E como se não bastasse, irmãos, nós sabemos que servir a Cristo, os caminhos que nos levam até Deus, é um caminho estreito, não é o caminho largo. O caminho largo é o caminho que nos leva à perdição. Mas o caminho estreito é o caminho que nos leva até os céus, até Jesus. Então esse caminho, ele é estreito, e ele é difícil, sabe, de se passar ali. Mas aquele que entra por esse caminho que é estreito, ele nunca vai se arrepender. E mesmo esse caminho sendo estreito, tem sempre um lugar para quem quer entrar nesse caminho. E nós sabemos então, irmãos, que a partir daquele momento que eu conhecia Jesus, vou falar mais um pouquinho de mim, eu comecei a enfrentar muitas dificuldades, porque a minha família era uma família muito católica, era uma família que servia a deuses, era uma família que já vinha lá de trás, e a minha mãe dizia assim, olha, você está indo naquela igreja, olha, você tem que deixar de ir naquela igreja, você não pode ir naquela igreja, porque olha, eu nasci na igreja dos meus pais, vou morrer na igreja dos meus pais, e você como filha minha também vai servir esses deuses que eu sirvo, e você também vai morrer com essa religião aí, você não pode mudar. E aí, irmãos, aquela chama, aquele fogo queimava dentro de mim, o Espírito Santo trabalhava no meu coração, na minha vida, eu ia sendo assim trabalhada, ministrada pela palavra de Deus. As pessoas que já eram da igreja, que já tinham uma experiência, né, muito maior do que aquele que chegou, falava para mim do amor de Deus, e aí eu fui aprendendo, o Espírito Santo foi trabalhando, até que chegou o dia do meu batismo. O dia do meu batismo foi difícil. A minha mãe disse para mim assim, ó, você vai se batizar? Falei, mãe, eu vou. Ela disse para mim assim, ó, então a partir do momento que você descer as águas do batismo, você esquece que você, a partir daí você deixa de ser a minha filha. Eu disse, que palavra dura é essa que a minha mãe me deu, mas esse caminho é mais importante ainda do que a minha mãe. Esse Deus para mim é muito mais importante do que essas palavras que a minha mãe está dizendo para mim. E eu lembro, irmãos, que eu vim aqui, aqui tem o batistério, né? E eu fui batizada aqui. Não veio ninguém na minha família, nem meus irmãos, não vieram ninguém aqui para assistir meu batismo.
mas eu desci as águas do batismo, nasci uma nova criatura para a honra e glória do Senhor. Irmãos, eu era daquela pessoa que eu era assim, eu era pequena, eu era bem assim magrinha, mas eu era muito brava. E eu tinha algo em mim que eu creio que era o inimigo que me usava para isso. E eu gostava muito de fazer assim, limpeza de casa. Eu gostava muito de limpar a casa. E eu sou assim até hoje, irmãos. Se bem que não faço mais aquelas coisas que eu fazia antes. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto de arrumar, gosto de ajeitar, eu gosto, sabe? Isso faz parte de mim, eu gosto. E só que tinha um porém. Eu limpava a casa e ninguém podia entrar. Porque se entrava onde eu tinha, aquele tempo o chão era de vermelhão, né? Você passava aquela cera, eu deixava aquilo brilhando. Só que ninguém podia entrar. Se eu limpava a sala, se entrasse. E eu tinha meu irmão mais velho, o Moacir, e ele, assim, parece que ele, sabe, eu era tentada para brigar e ele parece que ele era tentado para me provocar. E ele entrava às vezes com o pé sem limpar, ficava, sabe, aquelas marcas, aquela sujeira. Irmãos, e eu batia nele. Meu irmão era mais velho, meu irmão apanhava. Eu era ruim, eu era sangue ruim. Eu era ruim. Mas Jesus, ele me transformou. Aquela Márcia que era ruim, Jesus agora colocou uma Márcia diferente. Uma Márcia paciente. Uma Márcia compreensiva. Uma Márcia que agrada. Uma Márcia que quer ver todo mundo em volta. Irmãos, eu gosto de ter todo mundo em volta. Chega de domingo em casa, todo mundo tem que estar em volta. Às vezes a minha sogra fala assim: Márcia, mas olha, todo domingo, todo mundo aqui na sua casa, precisa parar um pouco. Mas não, irmãos, eu gosto. Eu gosto de todo mundo junto ali, junto comigo, eu gosto. Então, tudo isso é uma grande transformação que Deus fez na minha vida. Ele fez uma grande transformação na minha vida. E como se não bastasse, eu me converti, aí eu me casei, né, com o pastor Paulo, que vocês conhecem. E aí nós tivemos nossos filhos. E aí chegou o momento de eu orar pela minha família, porque não bastava só eu conhecer Jesus. E você sabe que não basta só você ter tido esse encontro com Jesus. Você sabe que você tem que pensar na sua família. Você tem que pensar na sua casa. Você tem que pensar nos seus. Você tem que pensar no seu amigo lá no trabalho, que ainda não conhece Jesus, na sua amiga. Você tem que pensar naquelas pessoas que você ama, mas que ainda não conhece esse mesmo Jesus que você conhece. E para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar essas pessoas nas nossas orações. Porque eu fui fruto da oração de uma amiga que trabalhava comigo na fábrica. Eu vim na igreja pela primeira vez por causa de um convite que ela me fez. E aí então, agora eu tinha minha família para pensar. Eu tinha minha mãe, tinha meu pai, tinha meus irmãos. Tinha a família agora para levar aos pés de Jesus. E aí, eu lembro que eu convidava minha mãe para ir na igreja. Minha mãe: não, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Eu convidava meu pai dizia assim: não, imagina, eu não tenho pecado. Aquele que diz que não tem pecado, já é pecador só de dizer que não tem pecado.
E ele dizia, não, aquele jeito simples, sabe? Que eles eram pessoas bem simples. A mãe da pastora conhece, meus pais, a pastora conhece. E aí então, meu pai dizia, não, eu não tenho pecado, imagina, não preciso ir na igreja, não vou nem na minha igreja, não vou. Mas quando tinha festa, irmão, não tem coisa melhor do que você convidar a pessoa para vir na igreja quando tem festa. E a igreja quadrangular é uma igreja festeira, né, pastor? A gente está sempre no meio das festas. Vai ter a reunião lá das mulheres, né, no sábado. Convida uma pessoa para ir lá, vai ter festa, eu sei que lá vai ter o cuscuz da irmã Benê, que é uma delícia, né, eu sei, tenho certeza que vai ter. Vai ter as tortas de frango da Elisângela. Eu já sei mais ou menos das coisas que tem aqui, né, pastora? A gente sabe. Então vai, mano, convida. Falou, lá na minha igreja vai ter um culto de mulher lá. Vai ter um momento lá com as mulheres. Vamos lá que lá vai ter festa. Leva para festa. E eu convidava minha mãe para ir nas festas do meu aniversário. Tinha uma irmã lá na igreja, a irmã Wanda. Quando tinha aniversário da pastora, aniversário do pastor, estava lá convidando. Vamos lá, vai ter festa, vamos. E minha mãe não perdia nenhuma festa, porque era aniversário da filha, era aniversário do pastor. Minha mãe tinha uma paixão muito grande pelo irmãos, eu já vi sogra gostar de genro. Mas que nem minha mãe gostava do pastor Paulo. Meu Deus, às vezes ela defendia ele, botava eu para... Então ela ia, ela não perdia as festas, ela ia porque a gente convidava. E aí minha mãe, você sabe, irmãos, que às vezes você leva a pessoa na igreja, você vai tão preocupado, você fica pensando assim, tomara que o pastor não fala aquilo que ele costuma falar. Estou com a visita aqui. Quantas vezes eu pensei isso, tomara que o pastor Juvenal não fala aquilo, tomara que o pastor não fala aquilo. Tomara que o pastor Paulo não fala daquele jeito, porque... Mas, irmãos, você sabe que quem trabalha no coração é o Espírito Santo. E às vezes aquela palavra que você não quer que o pastor... Você fica com medo que o pastor vai falar, e aquela pessoa nunca mais vai voltar na igreja, é aquela palavra que vai impactar ela, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Porque quem trabalha é o Espírito Santo, não somos nós. É o Espírito Santo que vai trabalhar. É Ele que trabalha. É Ele que faz a grande obra na nossa vida. Você pensa que o dia que eu fui lá naquela fazenda, quem que fez a obra? Em mim foi o Espírito Santo. E na sua vida também, viu? Primeiro encontro que você teve com Jesus, sabe aquela pregação que você ouviu? Quem trabalhou dentro de você foi o Espírito Santo de Deus. Foi Ele. E aí então, eu tinha aquele medo das coisas. Falava, nossa, aí vai falar de oferta hoje. Do jeito que, né? Mas falava e aí ia embora. E quando eu tinha outra festa de novo, e orando. Eu sei que foram 23 anos orando pela conversão do meu pai e da minha mãe. Você pensa que as coisas acontecem do dia para a noite? Deus quer ver a sua fé também, tá? Deus, Ele faz a obra, mas Ele quer ver você trabalhando para o reino dEle, tá? E aí então, minha mãe começou a ir, meu pai um dia, meu pai lá na chácara dele, ele tinha assim muitas plantações, e ele plantava muita laranja, muita pocã. E ele entregava essas laranjas, essas pocã, ele entregava aqui na Lápis, na fábrica de lápis, quando era aqui, né? Aí um dia meu pai foi subir na escada e ele caiu com a perna entre a escada e o degrau, sabe, o meio da... E ele quebrou essa parte do joelho dele. E aí ele ficou internado, tudo.
Só que aí o médico não fez nada no joelho dele. O joelho dele, ele cicatrizou assim torto. E meu pai, ele não conseguia andar, porque o joelho dele ficava inchado. E aonde ele ia com a muleta dele. Ele ia. Aí um dia, nós convidamos ele para ir na igreja. Tinha um pastor que chamava Silvio Olavo. E ele estava fazendo uma campanha na igreja. E nós dissemos assim: pai, vamos, vai ter uma campanha lá na igreja. Vamos, né? Olha, o pastor vai estar fazendo assim um trabalho por cura, né? Vamos. Aí eu vou. Meu pai apareceu lá. Aí, irmãos, olha como nosso Deus é maravilhoso. Diz assim comigo bem forte: o meu Deus, Ele é maravilhoso. Ele é forte. Ele é poderoso. E Ele sabe trabalhar da maneira que eu não sei. Aleluias. E meu pai foi, irmãos, meu pai foi. E chegou lá na hora da oração, no final, se formou uma roda, era num salão, no salãozinho, não era ainda na igreja lá. Na igreja Sede do Azuvilha, era só um salão. Meu pai lá com aquela muleta, todo torto. E de repente começou ali a oração, aquela oração para o enfermo, para aqueles que estavam ali enfermos. E a hora que começou aquela oração, meu pai, ele deu um grito. Meu pai, que não tinha entrado assim, só tinha ido na igreja nos dias de festa. Ele deu um grito muito forte. E ele disse: eu fui curado. Ele gritou: eu fui curado. No que ele gritou: eu fui curado, ele jogou a muleta dele assim. E aí ele começou a correr. Meu pai não andava. Meu pai ia todo. Sabe que nem eu esses dias que o pastor falou que eu estava mancola por causa do meu joelho? Aí estava que não. Ele começou a correr, ele corria, irmãos. E ele corria gritando: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Eu senti algo diferente na minha perna e eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. E parece que quanto mais ele corria, mais ele queria correr. Sem muleta, sem nada, porque realmente o meu pai, ele foi curado naquela noite. E você sabe, irmãos, aleluias! E você sabe que o Deus que cura, Ele está aqui nesta noite. E se você crer, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui transformado. Porque com o nosso Deus é assim, Ele salva, Ele batiza com fogo, com o Espírito Santo, Ele cura. E Ele brevemente voltará para buscar o teu povo e a tua igreja. E meu pai foi curado, irmãos. E a partir daquele dia, meu pai começou a frequentar a igreja e nunca mais ele saiu da igreja. Um dia nós íamos realizar um batismo numa fazenda que chamava Fazenda Palmeira, Fazenda Palmeira. Tem uma lagoa bonita lá, sabe? A gente tinha um irmão que tomava conta lá da fazenda e a gente fazia os batismos lá. E aí um dia tinha batismo e a minha mãe e meu pai, acho que queria fazer assim, uma surpresa, sabe? Para nós, que eles iam se batizar. Aí nós falamos: vocês não vão lá no batismo? Não, a gente não vai. Não vai? Não, a gente não vai. Mas vai ser tão gostoso, vai ser lá na fazenda, vamos? Não, a gente não vai. Aí quando a gente está lá, no batismo lá, que a gente estava com as pessoas, todo né, com a roupa branca para ser batizado lá, dali a pouco aparecem os dois. Nós também vamos batizar, fazer surpresa. Nós ficamos todos felizes, né? Aí se batizaram também, tiveram também esse encontro com Jesus. E aí, irmãos, a família foi crescendo. Aí dali já veio
meu sobrinho, aí já veio minha cunhada, já veio, e Deus está fazendo a obra, viu? Não está ainda tudo completo, mas Deus está fazendo a obra. Você sabe por que eu creio que Deus está fazendo a obra? Porque quando eu era pequena, que eu morava na fazenda, um dia o raio caiu dentro da minha casa. E ele caiu de uma forma que a gente dormia tudo num quarto, eu e minhas irmãs, nós dormíamos tudo num quarto só. E aquele raio, ele caiu assim, bem aonde, do lado assim da nossa cama, e saiu pelo telhado, arrancou todo o telhado, e ninguém de nós sofreu um arranhãozinho. Você sabe o que eu creio nisso? Que Deus tem um plano para a nossa vida. Assim como Deus teve um plano na minha vida, tem um plano de salvação na vida dos meus irmãos também, amém? Pode demorar, mas eu creio que eles vão vir também para o Senhor Jesus. E aí meus pais se batizaram, permaneceram firmes na casa do Senhor, não faltavam dos cultos, estavam sempre ali, eram dizimistas, eram ofertantes, testemunhavam das bênçãos do Senhor, vivia das maravilhas do Senhor. Irmãos, a gente não merecia nada, eu não merecia nada, meus pais mereciam, não merecia nada, você merecia, a gente não merecia nada, porque nós somos, mas a graça do Senhor, o amor do Senhor nos alcançou, amém? E aí, irmãos, olha, para mim terminar com essa parte, pastora, eu cuidei da minha mãe e do meu pai por muito tempo, porque eles estavam com Alzheimer, e já assim, no final, meu pai, ele um dia, assim do nada, acho que pela idade, né, dele já, ele levantou da cadeira, e a gente foi levando ele para a mesa, para sentar ele na outra cadeira, para dar almoço para ele, sozinho assim, ele caiu e quebrou o fêmur dele, ele quebrou. E aí a gente levou ele pro médico, ele precisou fazer a cirurgia, tudo. Mas antes da cirurgia, o médico fez lá a tomografia, né, para ver, e aí o médico disse assim, nossa, ele já quebrou o joelho, e ele fez cirurgia no joelho, né, porque tem a marca aqui da cirurgia. Meu pai nunca tinha feito a cirurgia no joelho, a cirurgia que foi feita, foi as mãos do Senhor. Então estava lá a marca, sabe, a marca, para a gente não esquecer o quanto nosso Deus é maravilhoso. Foi Ele que operou naquele joelho. E o meu pai e a minha mãe, eles eram tão assim, eles eram tão juntos. Eles iam de mãozinha dadas na igreja, a gente levava eles. Eles sentavam um pertinho do outro, nunca sentou longe, de mãozinha dada. As pessoas falavam, nossa, nunca vi um casalzinho tão bonitinho que nesses dois, porque onde estava, o outro estava junto, eles não ficavam longe um minuto, eles não ficavam longe. Minha mãe tinha um lugar lá na chácara dela, que está lá ainda, porque uma chácara vendeu, a outra está lá ainda para vender, que tinha um lugar que ela falava, que era o lugar dela de oração, e minha mãe orava naquele lugar, e um dia minha mãe disse para mim assim, olha, Márcia, eu vou falar uma coisa para você, mas eu não sei, se não for, você me fala, porque às vezes eu não sei, né? E aí ela estava sentada lá no lugar, onde era o lugar dela de oração, no meio daqueles pés de laranja, e era um dia que estava assim um calor, sabe quando está aquele ar parado, que você não vê nem um vento? E aí ela disse para mim, que ela falou assim para Deus, olha Deus, se esse lugar que eu estou aqui, o Senhor ouve as minhas orações mesmo aqui, porque na simplicidade dela, ela achava que tinha o lugar para Deus ouvir. Não, irmãos, você pode orar em todo lugar. Você pode orar quando você está na sua casa, quando você está no trabalho, quando você está na fila do banco, quando você está esperando a consulta, lavando a louça.
Você pode orar onde você quiser, que Deus está ali para te ouvir. E ela disse para mim assim, olha, e eu perguntei para Deus assim, Deus, olha, se o Senhor está mesmo aqui junto comigo, o Senhor está me ouvindo, me mostra, me dá assim uma visão do que o Senhor está aqui. Estava aquele ar parado. E ela disse que de repente aquelas folhas, daquelas laranjeiras começou a balançar. Veio um vento assim suave, sabe, ali assim. E ela pôde sentir que era a presença de Deus naquele lugar. E você sabe que a presença de Deus está aqui nesse lugar? Ela está passeando aqui no nosso meio nesta noite. E se tem algo, alguma coisa que impede você de se entregar ainda totalmente para o Senhor, esta é a noite, esta é a hora. Não deixe essa oportunidade passar. E se você está assim, vamos dizer, pastora, olha, eu estou assim com um pé na igreja, um pé fora, eu quero fazer as coisas só da igreja, mas parece que quando eu estou fora da igreja, eu faço aquilo que desagrada os olhos do Senhor. Esse aqui é o tempo de você renunciar essas práticas. É o tempo de você se colocar diante da presença dEle, porque Ele supre tudo na nossa vida. Ele não deixa a gente sentir falta de nada. Você tem falta das coisas na sua casa? A gente não tem falta, pastora, porque Deus, Ele supre. Deus, Ele supre tudo em nós, Ele supre tudo na nossa vida. E Deus, Ele tem um amor grande por você. Diz assim para o seu irmão, Deus te ama. Deus ama você. Mas Ele ama também aquele perdido, que você tem orado aí, você tem colocado ele diante da presença do Senhor. Porque Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Você sabe que você não foi comprado nem com ouro, nem com prata, porque ouro e prata hoje qualquer um pode ter. Mas você foi comprado com algo muito mais precioso, que é o sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, em favor da minha vida e da sua vida, amém? E diz assim, para que todo que nele crê não pereça, não venha sofrer, e depois da morte ainda vai gozar da vida eterna. E eu creio, irmãos, tem dias que eu falo assim para o pastor, nossa, hoje eu estou com muita saudade da minha mãe, estou com saudade do meu pai. E ele diz assim, você tem a certeza que um dia você vai estar com ele lá na vida. Eles estão esperando você lá e nós vamos gozar da vida eterna junto com eles ali. Porque o meu pai, irmãos, como eu disse, né, eles eram tão assim ligados, tão juntos, que o meu pai, ele faleceu no dia 11 de março. Passou-se 2 dias, minha mãe foi também. E eles não ficavam separados. E até na hora da morte, eles foram juntos. E eu creio que eles estão juntos lá, aguardando o dia que a gente chegar. Né? Eles estão lá desfrutando, né, daquilo que eu tenho certeza, que eles estão lá num lugarzinho separado, que o Senhor Jesus separou para eles, amém? Então, irmãos, não desista dos seus, das pessoas que você ama. E o mais importante, não desista desse Deus. Não desista desse Senhor. Antes, irmãos, eu servi um Deus que tinha olhos, mas que não via. Eu servi um Deus que tinha mãos, mas não apalpava, não me abraçava. Antes eu servi um Deus que tinha boca, mas que não falava. Que tinha pés, mas não andava. Que tinha olhos, mas não via. Mas hoje eu sei que eu tenho um Deus, que aonde eu vou, Ele está comigo, porque Ele anda junto comigo. Ele me vê, Ele sabe o que eu preciso,
Ele fala comigo. Ele fala comigo, irmãos. Ele fala comigo quando Ele tem que me repreender. Porque as palavras de Deus, você não pensa que é só amor, não. No momento que Ele tem que repreender, Ele fala também. E a gente tem que dar ouvido. Porque todo pai, ele repreende o seu filho porque Ele ama. E Deus, Ele nos ama. Então, mesmo quando seja uma palavra de repreensão, Deus falando com você, toma essa palavra. Porque é a voz de Deus falando com você. Hoje eu sirvo um Deus que olha para mim, em todo lugar que Ele está ali me olhando. Que quando eu estou nos meus momentos de medo, muitas vezes de aflição, de medo, Ele está ali para me abraçar, para me acolher. Eu posso chorar junto com Ele. Eu posso falar com Ele a qualquer momento que Ele está ali me ouvindo. E esse é o Deus que nós servimos, que se faz sempre presente no nosso meio. Amém? Então Deus, Ele ama cada um de nós. E Ele ama você. E Ele ama com todo carinho, com todo amor e com toda a dedicação. E diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Sabe aquela pessoa que te dá trabalho? Não condena ela não, viu? Porque nem o Senhor aqui, ó, Ele condena. Ele veio para salvar, não para condenar. Então, o seu papel de mãe, seu papel de pai, seu papel de irmã, seu papel de irmão, é amar. Porque esse Deus que não tem defeito nenhum, que não tem nada que impede Ele demonstrou esse amor para nós. Nós temos que demonstrar o nosso amor por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Porque Deus é amor e Ele veio não para que o mundo fosse, para que Ele fosse condenar as pessoas do mundo, mas sim para amar e para salvar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que vocês possam ficar com essa palavra. E se tem algo que eu não soube assim me expressar melhor, né? Que o Espírito Santo possa completar, né? Aquilo que talvez eu não soube me expressar. E eu quero dizer que eu amo essa igreja, pastora. Eu amo essa pastora, pastor Pedro, essa família, Gabi, o Davizinho, então emoção. Davizinho, eu lembro que ele montava aqui no pastor Pedro ia com ele para todo lugar, pastor Pedro. Agora está uma moção aí, essa família, irmãos, é uma bênção aqui nessa igreja. Cuida bem, trata bem dos seus pastores, da família dos seus pastores. São servos de Deus, são pessoas maravilhosas que estão à frente do trabalho dessa igreja. E nós amamos. Eu amo essa família e amo cada um de vocês, porque vocês também fazem parte da minha família, amém? Deus abençoe a todos e eu passo a palavra, pastor.